Tem uns crentes aí que a gente precisa de ajudar eles. Amém, queridos? Tenho bastante coisa para falar hoje, mas não vou falar tudo não. Eu creio, queridos, que Deus está mudando o curso da história da igreja nesses dias. Por que eu falo isso? Porque quando Deus começa a mudar a linguagem, quando Deus começa a restaurar alguns conceitos, a trazer verdades, significa que Ele está mudando a trajetória da igreja. E essa coisa que a gente está começando a ministrar agora de um tempo para cá, sobre verdade presente, sobre novo pacto, eu comecei a ter contato com essa revelação, que há uns 4 anos atrás, quando eu comecei a ter acesso ao material do apóstolo Juan Balistreri, eu comecei a acessar essas verdades, mas até então era assim, a gente vai estudando, mas a gente não sabe aonde Deus quer levar a gente não sabe o que Deus vai fazer de fato. E os anos foram passando, e outros homens de Deus foram incluídos nessa revelação e começaram a ministrar também. Apóstolo Lucas Marques, que está em Taubaté ministrando, apóstolo Gustavo Lara, outros homens começaram a ministrar, e a gente começou a ter acesso a esse material. Mas agora chegou um tempo em que Deus está começando a consolidar essa linguagem, e o comportamento está mudando. E eu comecei a entender algumas coisas, que um dos motivos para que Deus comece a mudar é porque o Cristo foi tirado. Não só das nossas ministrações, mas o Cristo foi tirado da nossa vida. Por quê? Porque Deus é muito esperto. Fala para quem está do seu lado assim, fala, Deus é muito esperto. Fala assim, Deus não pensa em várias coisas. Deus pensa em uma coisa. Agora você não precisa falar não. Deus resumiu todas as coisas. Deus resumiu todas as coisas em uma pessoa, no Cristo. Tudo que você possa imaginar está resumido em Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo, ele entendeu esse princípio. O apóstolo Paulo fala assim, olha, uma coisa eu faço. Ele entendeu o princípio de que Cristo resumiu toda a história, Cristo resumiu todas as coisas em uma pessoa. Ou melhor, Deus resumiu todas as coisas em uma pessoa, Cristo. Porque a gente fracionou o Evangelho, a gente falava que a verdade era uma coisa, a gente falava que o amor era uma coisa, a gente falava que a justiça era uma coisa, a gente falava que o caminho era uma coisa, a gente falava que a porta era uma coisa, a gente falava que a vida era uma coisa, mas Deus resumiu todas as coisas em uma pessoa, Cristo. O amor não é um sentimento, o amor é uma pessoa, a verdade não é um conceito, a verdade é uma pessoa, o caminho não é uma estrada, o caminho é uma pessoa, Cristo. E Deus, Ele espera que eu e você manifestemos esse Cristo. Essa vai ser a nossa, sempre foi, é que a gente não sabia disso, ao longo do tempo a igreja perdeu esse entendimento, de que nós precisamos manifestar o Cristo. Aí a gente começou a fracionar o Evangelho. Por exemplo, ultimamente eu estou com problema com algumas canções. Vocês sabem que eu sou problemático, né? Sou problemático. Se ficar falando aí, eu vou revelar vocês domingo, hein? Cuidado, hein? Eu tenho problema com algumas coisas, querido. Ultimamente eu tenho problema com algumas canções. Eu tenho dificuldade de entender essas canções que a gente canta, eu já cantei, que o melhor de Deus está por vir. Eu não consigo enxergar algo melhor do que Jesus. Como que pode vir algo, o melhor de Deus é Jesus. Então como a gente pode estar esperando algo melhor, se o algo melhor já veio? A gente canta, o melhor de Deus está por vir. Não, o melhor de Deus já veio. Só que o problema é que esse melhor de Deus ainda não se manifestou na minha vida.
está entendendo o que eu estou falando? Desculpa, querido, se isso te ofende, mas é a verdade. O melhor de Deus já veio há muito tempo atrás. Só que Ele precisa se manifestar nos nossos dias, através da minha vida. E aí a gente começa a correr atrás das coisas. A gente começa a buscar respostas para as coisas, a gente começa a buscar respostas para as nossas crises, a gente começa a buscar respostas para os nossos problemas, a gente começa a buscar fora, sendo que as respostas estão dentro de nós, porque Cristo habita dentro de nós, e Cristo preenche tudo em todos. As pessoas, elas são loucas por felicidade, não é verdade? Elas correm atrás da felicidade. Né? Quando você conversa com uma pessoa solteira, as pessoas resumem felicidade é o quê? Você conversa com uma pessoa, você fala assim, você já casou? Já. Aí se a pessoa já é casada, você pergunta, você tem filho? Tenho. Você não tem. Por quê? Porque as pessoas resumem felicidade às coisas externas, se é casada, se tem filho, se tem carro, se tem casa, mas não é isso, querido. A Bíblia diz que Cristo preenche tudo em todos. É Cristo que nos preenche, não são as coisas que acontecem na nossa vida que nos preenchem, não, é Cristo que nos preenche. E quando Jesus veio na terra, Ele não só nos livrou do pecado, mas Ele nos livrou da nossa vã maneira de viver. Abre sua Bíblia aí, tem um texto tremendo aí, Primeira Epístola de Pedro. Eu não estou pregando ainda não, tá, queridos? Que eu vou pregar sobre incredulidade hoje. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Cristo, Ele nos livrou da nossa vã maneira de viver. O nosso viver era um viver vazio antes de Cristo. Quer ver? Versículo 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Existe alguma versão aí que diz assim, da vossa vazia maneira de viver? Quem? Lê aí para mim, por favor, vai. Espera aí que eu vou levar o microfone até você. Conta bem, seu irmão. Porquanto estáis cientes de que não foi mediante valores perecíveis como a prata e o ouro que fostes resgatado, do vosso modo de vida vazio e sem sentido. Queridos, a nossa vida antes de Cristo, ela era vazia e sem sentido. Depois que Cristo entra na nossa vida, Ele preenche tudo e Ele dá sentido a todas as coisas. Então as respostas que nós estamos procurando não estão fora, estão dentro. Porque o Cristo está dentro. Mas chegou o tempo de nós manifestarmos o Cristo. Porque o Cristo, querido, o Cristo tem sido, a pregação da igreja primitiva, ela era Cristo. A igreja primitiva não tinha culto de evangelismo. Eles pregavam a Cristo. O apóstolo Paulo fala, eu prego Cristo. Ele não tinha mensagem evangelística, ele não tinha mensagem para mulheres, ele não tinha mensagem para criança, ele não tinha mensagem para homens, não tinha mensagem para empresário. A pregação da igreja primitiva era Cristo. Eles não tenham medo de pregar o Cristo, sabe por quê? Porque quem é especialista no Cristo é o Espírito Santo, que convence as pessoas, e o Espírito Santo está dentro de nós, e quando nós pregamos a Cristo, o Espírito Santo ativa o nosso entendimento. Você pode ir lá no meio lá do pessoal lá, que os moradores de rua, lá naquela pracinha perto da Mirella lá, e você pode pregar o Cristo sem problema nenhum. Por quê? Porque o Espírito Santo que convence vai gerar um entendimento do Cristo na vida das pessoas. Quando Cristo apareceu para o Paulo, Cristo falou assim, olha, eu sou o Cristo a quem você persegue. Não deu sermão, não deu curso de batismo. Não, ele só falou assim, eu sou o Cristo a quem você persegue.
Porque o centro de todas as coisas é Cristo. Existem duas maneiras, querido, da gente ser reconhecido no mundo espiritual. A gente é reconhecido no mundo espiritual através de duas formas: através do primeiro Adão, ou através do último Adão, que é Cristo. Então, quando nós estamos em Cristo, nós somos reconhecidos no mundo espiritual através de Cristo. Então, nós somos reconhecidos no mundo espiritual através de Cristo. Só que Cristo espera que Ele seja conhecido no mundo físico através da minha vida e através da sua vida. É uma via de mão dupla, querido. No mundo espiritual, nós somos reconhecidos através de Cristo. E no mundo físico, Cristo é reconhecido através de mim. E nós perdemos isso. Por quê? Porque a gente começou a pensar que o Evangelho era qualquer coisa, menos Cristo. Aí o que acontece? O Evangelho dos evangélicos se apropriou de Cristo como ícone, mas ele está vazio de Cristo. Por quê? Porque não manifesta a vida de Cristo. E aquilo que não manifesta a vida de Cristo não é reconhecido no mundo espiritual. Essa tem sido a nossa busca nesses dias, o manifestar da vida de Cristo. A gente não está aqui mais para fazer culto. A gente não está aqui mais para pregar uma boa palavra. A gente não está aqui para cantar música. A gente pensa que, eu já falei isso aqui, né? A gente pensa que Deus, Ele é carente de adoração. Não, vou lá porque Deus é carente do meu glória a Deus, Deus é carente disso. Não, querido, não tem, Deus não é carente de nada disso, sabe por quê? Porque se a gente não fizer culto aqui, lá no céu tem. Eu já falei isso aqui. O culto no céu não para. E tem até coreografia lá. Porque não diz lá que os anciões se prostram, arranca a coroa, levanta a mão, se prostra, arranca a coroa, até coreografia. Recebe aí. Não, queridos, a gente vem aqui porque a gente precisa, Deus precisa gerar uma mudança de conceito na nossa mentalidade, precisa haver uma dilatação no entendimento. Então Deus usa esse espaço, um dos espaços que Deus usa é esse espaço, onde a gente se reúne para quê? Para haver uma dilatação do entendimento, para quê? Para a gente compartilhar coisas. A gente vem para uma reunião dessas, querido, a gente não vem tão só para aprender, mas a gente vem para conferir aquilo que Deus está falando comigo com aquilo que eu estou ouvindo. Né? Normalmente a gente vai para uma conferência para a gente receber algo novo, mas conferência não é para a gente receber algo novo, conferência é para a gente conferir aquilo que eu já sei. Então aqui nós estamos numa conferência. Toda reunião que a gente se reúne é uma conferência. E sempre terá um conferencista aqui, compartilhando. E nós vamos conferir. Amém? Vou começar a pregar agora. Glória a Deus. Vamos ler 3 textos aí, 2 Coríntios 5, 21, Efésios 2, 6, Colossenses 2, 9 e mais um, Romanos 5, 17. Calma. Amém? 2 Coríntios 5, 21. Esse texto muito forte. Amém? Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele, diga assim, para que nele. Não, peraí, se for para falar desse jeito, vou parar já de pregar agora. Já passo para outra pessoa pregar. Fala assim, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Não precisa falar não. Então, nós somos feitos justiça de Deus nele. Outro, Efésios 2, 6.
Vamos ler o 5. Estando nós mortos, amém? Todo mundo aí? Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Em Cristo. Colossenses 2:9. É 2:9 mesmo? Acho que eu anotei errado. Não, está certo. 2:10, querido, não é 9 não. Amém? Também nele, diga, nele. Precisa repetir agora. Também nele, é o 10. É o 9 ou o 10? É o 10, né? É o 10, né? Tá, vocês estão lendo aí, pô, vocês vão fazer questão por causa de um. Ó, querido, a Bíblia não tem versículo, tá? Então vai lá, vamos ler o 9 e o 10 para não fazer o irmão pecar aqui, ó. Portanto, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Esse é o 9. O 10 agora. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Queridos, nele nós estamos aperfeiçoados. Nele. Nós precisamos entender, queridos, que a Bíblia nos ensina que a fé ela vem pelo ouvir. E crer é diferente de ter fé. Como quando a gente fala assim que uma pessoa é incrédula, incredulidade na Bíblia não é só a ausência de fé. Incredulidade na Bíblia, principalmente na narrativa de Jesus, que daqui a pouco a gente vai ler Mateus 17, principalmente na narrativa de Jesus e nos escritos de Paulo, crer não é tão só ausência de fé, mas crer é a falta de um comportamento coerente a uma palavra recebida. Isso é incredulidade na Bíblia. Então, nós estamos recebendo muito de Deus, nós estamos ouvindo muito de Deus, nós estamos sendo agraciados por Deus, por uma revelação fresca, e muitas vezes nós achamos que incrédulo é aquela pessoa que não tem fé. Não, mas não tem nada a ver com isso, por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. Quando a gente ouve uma palavra, quando a gente recebe uma revelação, automaticamente a fé nasce. Porém, Deus está esperando que a partir desse nascimento da fé, a partir desse ouvir da palavra de Deus, que haja da minha parte um comportamento coerente àquela fé. Então nós temos ouvido da nossa condição em Cristo, que nele nós somos aperfeiçoados, que nele nós somos justiça de Deus, que qual que foi o outro que eu li ali? Esqueci. Nós temos recebido essas verdades, e isso tem gerado fé no nosso interior, só que agora Deus está esperando que eu e você demos passos, e nós caminhemos nessa verdade. A questão do Evangelho não é fazer novas coisas, a questão do Evangelho é caminhar naquilo que já foi feito. Nós muitas vezes queremos fazer coisas para Deus, Deus não precisa que a gente faça nada para Ele, querido. Tudo que Ele fez, tudo que Ele quis, Ele já fez. A gente precisa caminhar naquilo que Ele já fez. Só que muitas vezes a gente recebe a fé, a gente recebe a palavra, a fé nasce, mas a gente se torna incrédulo, sabe por quê? Porque a gente fica paralisado esperando as coisas acontecer. A gente se torna incrédulos funcionais. Recebeu a palavra, mas não faz nada. Não sabe. Toda a palavra de Deus, ela constrói uma realidade. Quando nós recebemos algo de Deus, aquilo que a gente recebe de Deus, ele constrói uma realidade. Existe um engano, e vocês sabem, no ano passado, acho que 90% das ministrações que
eu ministrei, que eu fiz, foi baseado na fé. Eu preguei sobre fé. E essa ideia de fé, essa não nova revelação, mas essa descoberta da fé que é bíblica, ela veio a partir desse entendimento do novo pacto, porque o que é fé no novo pacto? A gente entende fé ainda com uma mentalidade antiga, como a fé fosse algo que movesse Deus. Querido, Deus não se move. Deus nunca fez uma viagem. Deus nunca saiu do lugar dele. Nunca. A fé não move Deus. A gente fala assim, não, eu vou exercer fé e Deus vai se mover a meu favor. Deus não se move, querido. Deus não sai do lugar. A fé não é para mover Deus, a fé é para eu me mover em direção a Deus. Então nós precisamos entender que quando eu recebo uma palavra, aí a fé nasce, quando eu creio, eu estou agindo debaixo daquela palavra que a fé gerou. Então o nosso problema nesses dias, querido, é vencer a incredulidade. A gente aprendeu durante anos e anos, querido, que Deus briga com o diabo, a luta de Deus é com o diabo, não é verdade? Não existe nada na Bíblia que diz que Deus brigou com o diabo, que Deus está lutando com o diabo. Porque o diabo já é um inimigo vencido. Não há uma referência bíblica que Deus luta com o diabo. Nenhuma. Nenhuma. Não existe. Deus não briga com o diabo, por quê? Porque o diabo já é inimigo vencido. Deus já aniquilou ele ali, já chegou para ele e falou, perdeu. Já era. Abre sua Bíblia, Gálatas. Vou ministrar sobre incredulidade, amém, querido? Vencer a incredulidade. Nós precisamos vencer a incredulidade nesses dias. Gálatas 5. Verso 16. Gálatas 5:16. Porém, vos digo, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. A luta do Espírito nesse tempo, querido, não é com o diabo. A luta do Espírito nesse tempo é com a sua carne. Mas eu já falei para vocês, a maior bênção que inventaram, entenda nas devidas proporções, a maior bênção que inventaram para o crente foi o diabo. Porque bater em gato morto é fácil. Ele está vencido. Aí tudo a gente joga num cara. É o diabo. A nossa irresponsabilidade, é o chifrudo. A nossa incompetência, é o Satanás. Dá nome, a gente dá um monte de nome para ele. É o pé redondo. É isso. É o encardido, é esse, é aquele. A gente começa a dar, a gente denomina o diabo, a gente dá um monte de nome do diabo, mas tudo isso é mentira, querido, porque a nossa luta, não só a nossa, mas a luta do Espírito nesses dias é contra a nossa carne, é com a nossa tendência ao pecado. A nossa carne, querida, é terrível. Porque você lutar contra um inimigo que está fora é fácil, o problema é você lidar com um inimigo que mora em você. Existe um livro que ele diz assim, o impostor que vive dentro de mim. Eu li o livro, tremendo, querido. Tremendo. Você lidar com um inimigo que mora dentro de você. Que todos os dias ele está te incitando ao erro.
E o texto diz assim, ó, que eles são opostos entre si. A luta não é contra o diabo, a luta é contra a carne, a luta é contra você mesmo, a luta é contra o impostor que vive dentro de você, a luta é contra a sua tendência pecaminosa. E uma das armas que a carne usa contra aquilo que nós estamos recebendo de Deus é uma coisa chamada incredulidade, é a passividade diante daquilo que a gente ouve. Porque incredulidade é a passividade diante daquilo que eu ouço. Eu recebo de Deus, aquilo cai no meu entendimento, a fé é ativada, mas eu não consigo me mover. Eu olho tudo à volta. Eu não consigo me mover naquela palavra. Ó, presta atenção, Mateus capítulo 17. Nós vamos ler bastante Bíblia hoje, hein, queridos? Como é que sai água aqui? Vai que eu quebrei aqui, ó. Eu virei aqui, o negócio ia cair. Eu falei o quê? Isso aí. Mateus 17, 14. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Queridos, que vergonha! Não, que vergonha os discípulos. O cara, entre outras palavras, o cara falou assim, eu vou parafrasear, o cara falou assim, Jesus, meu menino está doente, uma hora cai no fogo, outra hora cai na água, porque ele é lunático, olha, eu apresentei para os seus discípulos, mas os seus discípulos são uns bananas. Que vergonha para os discípulos, que vergonha para Jesus. Porque Jesus era o mestre deles. Vamos continuar o texto. Aí Jesus meteu louco. Ficou doido. Ó, Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa. Jesus já esculachou os discípulos já logo na frente do homem. Não esperou chegar em casa. Já falou para eles assim, vocês, hein? Cambada de incrédulo, perverso. Está escrito aí, queridos. Entenda do jeito que você quiser, mas está aí, ó. Até quando eu estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Em outra versão diz assim, até quando eu vou suportar vocês? Até quando eu vou acudir vocês, cara? Porque Jesus está falando para eles, vocês têm todos os recursos aí, vocês não conseguiram fazer as coisas básicas, que é expulsar um demônio. Traz-me aqui o menino. Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando de Jesus, perguntaram em particular, por que motivo não podemos expulsá-lo? E ele lhes respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis. A questão não é ter fé, a questão é falar o monte. Sabe por quê? Porque a gente acha que ter fé vai fazer os montes se mover. Não, não. A fé não faz o monte se mover. O que faz o monte se mover é eu falar para o monte. A gente foi iludido, querido, falando assim, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, esse monte vai... Não, a Bíblia não diz isso, a Bíblia diz, se você tiver fé e você falar o monte, eu tenho que ter ação, eu tenho que crer, eu tenho que me mover, eu tenho que exercer o poder da palavra, eu tenho que falar para o monte, ô monte, sai daqui e vai para lá, você está me atrapalhando, eu quero passar aqui, aí o monte sai e vai para lá. Eu tenho que falar, a questão não é ter fé, a questão é agir diante da fé. Vamos continuar lendo. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta, alguns dizem que esse trecho aqui não está nos originais, mas está na minha Bíblia, eu vou ler. Mas essa casta não se espelhe...
Mas eu vou ler aqui porque está escrito aqui. Mas esta caça, porque eu vou pregar aqui, né? Mas esta caça se espelhe, se não por meio da oração e do jejum. Queridos, olha, o pai traz um menino, fala assim, olha, meu menino é lunático, está com problema, cai no fogo, cai na água. Eu trouxe para os seus discípulos não fizeram nada, não conseguiram fazer nada. Jesus fica indignado. Jesus chama ele de geração incrédula e perversa. Perversa aqui significa aquele que impede o cumprimento do propósito. Então, a palavra perverso aqui significa aquele que impede o cumprimento do propósito. Jesus está falando o quê? Que quando eu deixo de exercer, quando eu deixo de crer naquilo que eu recebi, eu estou impedindo que algo se complete. Jesus está falando para eles assim, olha, há coisas que vocês já podem fazer, vocês já poderiam ter expulsado esse demônio, e vocês ainda não conseguem fazer essas coisas. Querido, há coisas na minha vida e há coisas na sua vida que a gente já consegue resolver. Não porque a gente é bom, mas porque a gente tem recursos dados por Deus, através da palavra ministrada, para a gente poder resolver. Mas a gente fica igual a esses discípulos. Aí Jesus cura o menino. Aí os discípulos, totalmente envergonhados, chamam Jesus em particular e falam assim, Jesus, por que nós não conseguimos expulsar? E aí Jesus fala, se vocês tiverem fé, Jesus responde uma coisa que não tem nada a ver. Jesus vai ensinar um princípio para eles, fala assim, se vocês tiverem fé, do tamanho de um grão de mostarda, e vocês falarem a esse monte, sai daqui e vai para colar, ele vai, e nada vos será impossível. Aí Jesus falou outra coisa que não tem nada a ver. Essa casta só sai com jejum e oração. Jesus não estava falando que para expulsar demônio eles precisavam jejuar e orar. Jesus estava falando que para eles lidar com a incredulidade, eles precisavam manter uma disciplina espiritual. Essa é a questão. A gente achava que para expulsar demônio a gente precisava jejuar e orar. Não, a gente não precisa jejuar e orar para expulsar demônio. A gente precisa jejuar e orar para lidar com a incredulidade. A prática do jejum, querido, ela tem sido esquecida. Talvez porque durante um tempo ela foi banalizada. A gente fala, eu vou fazer o jejum de Daniel, 21 dias. Mas quem falou que o jejum de Daniel é 21 dias? O texto de Daniel diz assim, que Daniel jejuou e orou até Deus responder. E Deus respondeu no 21º dia. Se você quer fazer o jejum de Daniel, querido, você vai ter que jejuar até Deus te responder. Não é 21 dias, é até Deus te responder. A resposta para Daniel veio no 21º dia. Talvez a resposta para você vai vir no dia 364. Sabe, porque a gente quer dar aparência de espiritual, a gente quer falar, eu vou fazer o jejum de Daniel, aleluia, 21 dias, não, a Bíblia diz que Daniel orou e jejuou até Deus responder, a resposta veio no 21º dia, então, se você quer ter um comportamento igual a Daniel, você tem que jejuar e orar até Deus te responder, fica firme, cara, mas está demorando, foi você que falou, não foi eu. Vocês estão entendendo, queridos? Sabe, a gente precisa começar a entender que a incredulidade, querido, a incredulidade, ela está apequenando, essa que é a palavra? Não sei, está nos deixando pequeno em relação àquilo que Deus está planejando para a gente, em relação àquilo que Deus projetou para nós. A incredulidade, ela nos está apequenando, sei lá se diz essa palavra, não sei também. Está nos deixando pequeno, Cris. Deus olha para a gente e Deus já enxerga a gente, terminou, quando as coisas terminadas, mas Ele vê a gente assim no presente e fala, mas meu Deus, o Glauco, ele é tão grande, né? Ele é tão grande, mas, ele é tão grande, quem vê entenda.
Ele é tão grande, mas... Ele é tão grande. Vocês são muito carnais, queridos. Mas ele não avança, cara. Por causa da incredulidade. A gente não pode negar a quantidade de recursos que Deus está liberando sobre nós. Muitas vezes a gente está agindo igual os discípulos. Há coisas que a gente já pode fazer. A gente pode não porque a gente é bom. A gente pode porque Deus é bom. A gente pode não porque a gente é forte, mas a gente pode fazer porque Ele é forte. É, 1 Coríntios capítulo... 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Esse versículo é tremendo, queridos. Alguém que abre aí para mim, por favor, leia. 1 Coríntios 6, 17. Cara, aquele que se une ao Senhor é um com Ele. Cara, isso me deixa empolgado, cara. Isso deixa empolgado. Aquele que se une a Cristo é um com Ele. Sabe, a gente precisa entender, a gente não é crente, queridos. As pessoas chamam a gente de crente, né? Falar, a irmã Kelly, a crente ali, ó, né? O Alexandre, o crente. Não, aquele que anda com Cristo é crente. Fala para quem está do seu lado assim, ó, mas fala forte. Fala assim, aquele que anda com Cristo é crente. Agora fala assim para ele assim, ó, aquele que anda em Cristo é um com Ele. Cara, isso faz toda a diferença. O texto aqui fala que aquele que se une a Cristo se torna um com Ele. Nós não fomos chamados para andar com Cristo, nós fomos chamados para andar em Cristo, e ao andar em Cristo, nós vamos caminhar em coisas que já estão feitas. O Dario tem ministrado aqui há um tempo já, ele tem falado que nós precisamos abandonar aquela mentalidade que nós estamos em busca da promessa, e nós precisamos entrar num lugar de realidade. Entrar num lugar de realidade, querido, é entrar numa dimensão de fé. Sabe por quê? Porque na dimensão de fé todas as coisas já aconteceram. Tudo. Porque a fé é. Deus é, a fé é, eu sou. Né? O texto não diz lá, Deus se apresentou para Moisés e falou assim, Deus, mas eu vou falar o quê? Eu chegar lá, vou falar que eu vim em nome de quem? Fala que o eu sou te mandou aqui. Não, eu sou o quê? Eu sou. Então Deus é, a fé é, então eu sou também. Por quê? Porque se eu estou em Cristo, eu sou um com Ele. Mas a gente tem dificuldade, sabe por quê? Porque existe um teto de carnalidade. Quando eu falo carnalidade, eu não falo só algo voltado para o pecado tão só, entendeu? A incredulidade também é pecado, mas às vezes a gente pensa da carnalidade, a gente pensa só principalmente na questão sexual, né? Pecado sexual, essas coisas. Quando eu falo de carnalidade, hoje eu estou falando de carnalidade no sentido da incredulidade. Existe um teto de carnalidade que faz com que a gente não caminhe nessa verdade. Que a gente não entenda essa verdade. O apóstolo Paulo fala que o Deus desse século cegou-lhes o entendimento para que eles não creiam. Mas quando o apóstolo Paulo está falando, aos Efésios, né, Vitor, que o apóstolo Paulo fala isso, né, que o Deus desse século cegou-lhes o entendimento, Efésios, né? Pô, vocês não lêem Bíblia? É Efésios, eu não lembro agora também, também não leio, acho que eu faltei na aula de quarta-feira. Efésios, o apóstolo Paulo fala que o Deus desse século cegou-lhes o entendimento para que não vejam. A gente achava que ele falava isso para as pessoas mundanas. Não, mas ele estava ministrando isso a uma igreja. Porque o diabo, querido, ele não é o nosso principal inimigo nesses dias. Mas o diabo, ele usa a nossa carnalidade, né? Toda a reação que a gente tem na carne, o diabo usa essa reação para ele agir. Ele não é nosso principal inimigo, mas ele é oportunista. Fala assim para quem está do seu lado, o diabo é oportunista.
Ele fica, não precisa falar agora, ele fica só esperando, querido. O diabo ele fica só na moita esperando. Quando eu ajo na carne, ele atua. Ele lança seta. Ele não é o meu principal inimigo, mas ele continua agindo. Sabe, nós precisamos ter disposição nesses dias para vencer a incredulidade. A incredulidade, querido, a gente não vai vencer a incredulidade participando de bons cultos, recebendo uma boa palavra, não. A incredulidade, a gente vai vencer a incredulidade mantendo uma disciplina espiritual, alimentando o nosso homem interior. Sabe, Deus fez promessas ao povo de Israel. Deus prometeu uma terra para Abraão. E essa promessa se estendeu. Abraão chegou na terra, mas em Gênesis 15, Deus fala para Abraão, fala assim, olha, esse povo vai peregrinar em terra estranha, ele será cativo por 400 anos no Egito, mas eu vou tirar eles de lá e eu vou introduzi-los na terra novamente. E o povo vai em direção à terra. Mas o texto de Hebreus fala que eles não entraram na terra por causa da incredulidade. Eles já tinham palavra, cara. A terra já era uma realidade, sabe por que a terra já era a gente acha que a terra era uma promessa. A terra não era uma promessa, a terra era uma realidade, sabe por quê? Porque o patriarca Abraão já havia pisado na terra. Aquela geração que foi para o Egito nasceu na terra prometida. A terra não era uma promessa, a terra era uma realidade. A questão era como eles iam se comportar no processo. Da saída do Egito, o percurso do deserto, essa era a questão, o percurso do deserto, como eles iriam se comportar, eles iriam de fato crer na palavra de Deus, ou eles iam se tornar incrédulos como se tornaram. E essa é a mesma questão para nós nos dias de hoje, querido. Nós estamos caminhando a um lugar de realidade, mas o que importa nesses dias é como nós estamos nos comportando na caminhada. Nós estamos crendo e caminhando, ou nós estamos esperando as coisas acontecerem? Nós precisamos entender, querido. Nós precisamos discernir. Há lugares que eu já precisava estar em Deus, mas eu não estou, sabe por quê? Porque há um teto de incredulidade sobre a minha vida ainda, e eu preciso romper com esse teto de incredulidade, porque eu preciso entrar o mais rápido possível naquilo que Deus preparou. E você, da mesma forma, há um teto de incredulidade sobre a sua vida que impede você não de ter fé, mas impede você de caminhar rumo ao propósito, de se mover rumo ao propósito. É aquele texto de Pedro que a gente fala que o Pedro sai do barco, que o Pedro caminha sobre as águas, mas há um momento em que o Pedro afunda. Mas o Pedro, ele teve a atitude de sair, de se lançar diante de uma palavra. A gente tem dificuldade, querido, de se lançar diante de uma palavra de Deus. Hoje o sistema, eu estava conversando um tempo atrás com uma pessoa, e eu falei assim para a pessoa que hoje, tudo é criado para a gente viver num ambiente fora da fé. Você sabia disso? Ó, a gente tem plano de saúde, a gente tem seguro de carro, a gente tem seguro de casa, muitos aqui têm estabilidade no emprego. A gente tem tudo essas coisas é bênção, querido, mas se a gente começa a olhar para essas coisas, a gente sai de uma dimensão de fé, e a gente começa a se apegar a essas coisas, porque essas coisas, entre aspas, traz segurança para nós. Ah não, se roubar meu carro eu tenho seguro, se roubar minha casa eu tenho seguro, se eu ficar doente eu vou no médico, e isso são coisas que impedem a gente de exercer fé, e de crer naquilo que Deus está dizendo, porque a questão não é ter ou não ter, a questão é crer no que Deus está dizendo. Porque há áreas da nossa vida que a gente tem recursos, e a gente acha que porque a gente tem recursos, a gente não precisa crer em Deus. Não, querido, a gente precisa crer em Deus quando a gente tem, e a gente precisa crer em Deus quando a gente não tem. Porque o Deus proverá, é o Deus que provê quando eu tenho, e é o Deus que provê quando eu não tenho. Ele é Deus proverá, Ele não é o Deus proverá quando você não tem. É o Jiré que é o Deus proverá? É, né?
Né? Ele não é o... Você sabe, né? Então, o Jeová Jirê não é o Jeová Jirê quando eu não tenho. Não, o Jeová Jirê é o Jeová Jirê em todo o tempo. Ele é o Jeová Jirê, independente das circunstâncias. Ah, mas eu estou abastado, eu estou transbordante. Ele é Jeová Jirê na tua vida. Olha, mas eu não tenho nada, olha, eu estou duro igual um coco. Ele é Jeová Jirê na tua vida. Ele é Jeová Rafá na tua vida, querido, você com saúde ou você doente. Ele é Jeová Rafá. Não, mas peraí, eu estou morrendo de câncer. Ele é Jeová Rafá na sua vida. Porque ele não se move. Ele é e pronto. Sabe por quê? Porque a gente acha que Deus é circunstancial. A gente fala assim, não, olha, eu preciso agora de Jeová Jirê. Por quê? Porque eu estou com necessidade. Não, nós não precisamos do Jeová Jirê quando nós estamos em necessidade. Nós precisamos do Jeová Jirê todos os dias da nossa vida. Sabe por quê? Porque todos os dias da nossa vida nós precisamos de uma provisão sobrenatural da parte do Eterno. Nós não precisamos de uma provisão sobrenatural da parte do Eterno somente quando nós estamos em falta. Nós precisamos da bondade do Eterno e da provisão do Eterno todos os dias. Todos os dias eu preciso de um recurso novo da parte do Eterno, querido. Recurso emocional, recurso financeiro, todos os recursos. Todos os dias eu preciso que o Jeová Jiré se manifeste na minha vida. Mas a gente acha que Deus é circunstancial, que Deus se move pela circunstância, que Deus se move por aquilo que eu estou passando. Não, Deus não é circunstancial, Ele não se move. Eu que tenho que me mover, querido. Estou quase terminando. Romanos 5,17. Se pela ofensa de um só, por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Essa parte eu gosto. Reinarão em vida por meio de um só, a saber, Cristo Jesus. Vou até ler de novo. Se pela ofensa de um e por meio de um reinou a morte, esse um é Adão. Muito mais, que ele gosta desse muito mais. Sabe, a colocação do apóstolo Paulo aqui é muito boa. Porque ele está falando do primeiro Adão, no qual o pecado entrou na humanidade através do primeiro Adão, mas ele fala assim, olha, por meio de um, muito mais. Significa o quê? Que aquilo que Cristo produz em nós é muito mais poderoso do que aquilo que o pecado produziu em nós. O apóstolo Paulo faz questão de falar assim, ó, mas é muito mais, mas olha, não é pouco não, mas é muito mais. Os que recebem a abundância, e ele acrescenta ainda, é muito mais, a abundância já é bastante, né? Mas o apóstolo Paulo, ele fala assim, ó, muito mais, é uma abundância potencializada. E o dom da justiça, reinarão em vida. Reinarão aonde, queridos? Bom, mas só metade vai reinar, hein? Reinarão em vida, por meio de um só, Cristo. Querido, nós vamos reinar. Não, na verdade não, já falei errado, é a falta de vergonha na cara, não é nós vamos reinar, nós já estamos reinando. Reinarão em vida. Nós vamos reinar em vida, queridos. Mas não é, nós vamos não, já falei errado de novo, nós estamos reinando por meio de um, nós estamos reinando por meio de Cristo, sabe? A gente fica clamando pelo reino, vem o teu reino, vem o teu reino, vem o teu reino, mas só fica na questão abstrata. O apóstolo Paulo lá, os Romanos, ele fala assim, ó, nós estamos reinando em vida por meio de Cristo. Em Cristo nós já estamos reinando. Em Cristo, querido, nós não precisamos clamar pelo reino, em Cristo o reino já veio e já está, nós já estamos reinando. Ah, você vai reinar? Ah, eu vou reinar lá nas ruas de ouro, lá no céu. Eu creio também nisso aí, querido. Mas eu quero começar a reinar, né? A gente tem que começar a reinar agora.
Se a gente não está reinando ainda, a gente tem que começar a se apropriar dessa palavra e a gente tem que começar a reinar. Sabe, mas a gente começa a olhar para as nossas debilidades, a gente começa a olhar para as nossas fraquezas e a gente começa a se achar incapaz. Por quê? Porque existe um teto de incredulidade que impede que a gente caminhe sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nós estamos reinando em vida através de um que é Cristo. Se a palavra diz, é. Sabe, Deus chega para Gideão e Deus... Né? Vamos ler o texto. Juízes capítulo 6, vou terminar. Vou terminar cedo, dá para pregar mais um ainda. Juízes capítulo 6. Juízes 6, 11. Juízes 6, 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Presta atenção, como Deus chama o Gideão. O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? O anjo aparece, chama o Gideão de homem corajoso, valente, varão valoroso, como diziam outras traduções. Aí o Gideão faz uma queixa, o anjo não leva nem em conta. A verdade é essa, o anjo não leva em conta, né? Ele fala aí, no 13, ele faz uma queixa: nós estamos sendo oprimidos pelos medianitas, coisa e tal. O anjo se vira para ele e disse assim: vai nessa tua força, e livre Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Já tinha enviado ele. E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fossem um só. Cara, o anjo não leva em conta nada do que ele está falando, nada, nenhuma queixa. O anjo reafirma, fala assim: olha, já que eu estou contigo. Tipo, você não está entendendo o que eu estou falando? Né? Ferirás os medianitas como se fossem um só homem. Ele respondeu: se agora achei mercê diante dos seus olhos, dá-me um sinal, que és tu, Senhor, e me falas. Presta atenção, querido. Gideão, ele era muito consciente das suas debilidades. Ele era muito consciente das suas fraquezas. Deus, por que está acontecendo isso na minha vida? Deus, eu sou o menor da minha casa. Minha tribo é a menor, e da minha casa eu sou o menor, eu sou o mais... Ele era muito consciente das suas debilidades e das suas fraquezas. E eu e você, nós somos pessoas fracas, nós somos pessoas frágeis. Nós temos debilidades, nós temos fraquezas, a gente faz feiura, né? A gente faz feiura. Tudo isso aí. Tudo isso está com a gente aí, ó. Só que chegou a hora, sabe, queridos, da gente olhar não para as nossas debilidades, mas chegou a hora da gente olhar para aquilo que Deus está dizendo a nosso respeito. Porque o anjo chega para Gideão, e Gideão está lá malhando o trigo no lagar, escondido, com medo, porque o povo estava cativo. Todo mundo conhece essa história aqui, os midianitas estavam subjugando o povo de Israel. E o que acontecia? Só para você entender a história: o povo plantava, entre aspas, os midianitas decretavam como que fala aí, quando está tendo essa guerra dos palestinos aí com o povo de Israel?
não, é a paz, decreta a paz, não sei como que fala lá, bandeira branca, né? Enquanto eles estavam no tempo de semear não havia guerra. Os medianitas recuavam, porém quando chegava o tempo da colheita, os medianitas avançavam e saqueavam eles, roubavam tudo. Então Gideão pega um pouquinho do trigo, se esconde num lagar, e o Gideão está lá com medo, trabalhando, ele estava com medo, queridos. Por isso que ele faz esse questionamento ao anjo, ele está lá trabalhando com medo, escondido, fazendo, né, ele estava fazendo dele. E aí o anjo aparece e fala assim, olha, homem valente, eu sou contigo. Aí ele fala, o anjo bateu no lugar errado. Porque ele era medroso, ou melhor, ele estava com medo. E aí o anjo fala, homem valente, o Senhor é contigo. O anjo lança uma palavra sobre a vida de Gideão, contrária à situação que ele vivia. É o mesmo caso de Abraão, que eu gosto muito, né? O Abraão era velho, a mulher de Abraão, Sara, era velha e estéril. E aí Deus chega para Abraão e fala, você vai ter um filho. Normalmente, querido, aquilo que Deus fala com a gente não se encaixa na nossa circunstância. Deus já vê tudo prontinho. E aí Deus chega para ele e fala isso para ele, e ele é muito consciente das suas debilidades, dele chega para Deus e fala assim, olha Deus, aconteceu isso, e isso, queridos, a gente faz também. A gente faz também. Quando Deus fala para a gente fazer alguma coisa, a gente já vai olhar lá na conta bancária. Será que dá? É, Deus, tu sabes. Na verdade, quando a gente fala assim, Deus, tu sabes, a gente já moiou. Quando a gente, né? Será que eu consigo? Quando Deus fala, aí a gente fala assim, ó, será que, pronto, a vaca deitou, como a gente diz aí na linguajar. E Deus chega para Gideão e Deus fala isso, e Gideão começa a lançar um monte de coisa, aquilo que eu falei na leitura do texto, e o anjo, ele não leva em conta nada do que o Gideão estava falando, sabe por quê? Porque o anjo estava lançando uma palavra para o Gideão caminhar sobre aquela palavra. Nós precisamos entender uma coisa, querido. Existem dois tipos de lixo, na nossa vida e na vida normal, na nossa vida cotidiana. Existe o lixo reciclável e existe o lixo que não serve para nada. Né? Não tem o lixo reciclável? Você não junta lá as garrafas PET, as caixinhas de leite, coloca num saquinho, passa alguém lá para pegar e manda para reciclagem? Não tem? Então, esse é o lixo que serve para alguma coisa. Existem dois lixos na nossa vida. Existe o pecado e existe as debilidades. O pecado não presta para nada, você elimina da sua vida. Agora, outro lixo chamado nossas debilidades e nossas fraquezas, nós temos que entregar na mão do Eterno. Para quê? Para que dessa fraqueza Ele faça força. O apóstolo Paulo estava lá, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12. E o apóstolo Paulo estava todo frágil, todo débil. E o apóstolo Paulo orando. Aí Deus vem ao apóstolo Paulo e fala assim, e a gente precisa começar a olhar aquilo que Deus já fez por nós. Sabe, a gente é muito bom para a gente apontar debilidade, a gente aponta debilidade, o Gil pode olhar para ele e falar assim, eu não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo, não consigo entender, não consigo isso, não consigo aquilo. A Esther pode falar, não consigo isso, não consigo aquilo, realmente não consegue mesmo, mas quando você pega todo esse lixo seu, toda essa fragilidade sua, e você entrega nas mãos do Eterno, a graça faz com que essa debilidade sua se torne força, e nessa força nós vamos alcançar o propósito. É isso que Deus quer nesses dias, sabe? A gente precisa parar de olhar para nós. A gente precisa parar de se achar o coitado, sabe? Deus chega para o profeta Jeremias, e Jeremias é levantado como um dos maiores profetas do povo de Israel, mas no chamado de Jeremias, o Jeremias chega e fala para Deus assim, Deus, eu não passo de uma criança. Mas Deus fala assim, me dá essa debilidade aqui, que dessa debilidade eu vou fazer força. Sabe, nós somos fortes em Deus, queridos.
Sabe, nós não vamos conseguir viver, nós não vamos conseguir manifestar o Cristo na força do braço, na força do nosso intelecto, na força do nosso entendimento. Nós vamos conseguir manifestar o Cristo, sabe como? Como a gente se prostrar diante de Deus e nós entregarmos nossas debilidades e nós estarmos disponíveis ao Cristo se manifestar em nós. Sabe, a gente está muito cheio de nós. A gente está muito cheio de nós. Sabe, nós cantamos aí a música aí, ó, da luz, né? Como que é a música aí que a gente cantou? Que a luz brilhe, sabe? Mas existem muitas vidas que a luz não brilha, sabe por quê? Porque existe um teto de incredulidade, e esse teto de incredulidade faz com que você olhe só para você e não deixe a luz de Cristo brilhar em você. Chegou o tempo de nós caminharmos na verdade, querido. Chegou o tempo de nós caminharmos em Cristo. Sabe, Deus não precisa de ninguém que caminhe com Ele. Deus precisa de pessoas que caminhem nele. Nele nós estamos supridos. Nele nós estamos guardados. Nele. Sabe, o Amós também, né? O Amós, ele profetiza tudo, mas ele diz que quando ele foi chamado por Deus, ele fez os questionamentos dele, ele falou assim: Deus, mas eu sou um criador de boi, eu sou um colhedor de sicômoros, e ele diz assim, ó, mas o Senhor me colocou adiante. Quem vai te colocar adiante, querido, é Deus. Quem vai nos impulsionar é Deus. Mas para isso a gente precisa romper com esse teto de carnalidade, de incredulidade que paira sobre nós. E nós precisamos começar a se mover na palavra. Ou a gente vai continuar igual os discípulos. Até quando? Jesus falou assim, olha, até quando? Até quando estarei com vocês? Jesus falou. Em outras palavras, até quando eu vou ficar resolvendo essas coisas para vocês, cara? Sabe a geração que morreu no deserto, os escritos dela ficou aí, sabe por quê? Porque a gente se comporta igual. Moisés não entrou na terra porque Moisés não creu. Ele tinha fé, ainda que fosse num outro pacto. Ele tinha fé, mas ele não creu. Porque na primeira vez que ele tocou na rocha, saiu água. Mas na outra vez que ele precisava de água, Deus falou para ele assim, Moisés, fala com a rocha. Ele tocou na rocha. Ele não creu no que Deus disse. Ele creu no que deu certo. Muitas vezes a gente está crendo no que deu certo, não no que Deus disse. Não no que Deus está dizendo. Há coisas que Deus disse para a gente que deu certo, mas hoje Deus está dizendo outra coisa. E a gente tem que funcionar naquilo que Deus está dizendo hoje. E Moisés não entrou na terra por causa dessa incredulidade. Sabe por quê? Porque a terra que herdou, a geração que herdou a terra, era uma geração que precisava estar afinada com a voz de Deus. Que todos os dias Deus dava uma instrução diferente para eles. Uma hora eles tinham que celebrar a Páscoa. Outra hora eles tinham que circuncidar. Outra hora eles tinham que rodear os muros. Outra hora eles tinham que gritar todos os dias. E se a pessoa não se movesse em fé e não cresce naquilo que Deus estava falando, ela não ia entrar na terra. Por isso que Moisés não entrou. O propósito de Deus nesse tempo é que todos cheguem. Todos cheguem. Todos cheguem à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho. Nós temos que conhecer o Filho, para que nós possamos manifestar. Amém, queridos? Nós vamos entrar em lugares que a gente nem imagina ainda, queridos. Nós vamos entrar em lugares que a gente nem imagina ainda. Sabe, nós precisamos aumentar a consciência daquilo que está... Nós precisamos aumentar a nossa consciência, nós precisamos dilatar a nossa mentalidade em relação àquilo que Deus está fazendo. Nós precisamos diminuir a nossa mentalidade em relação àquilo que eu sou na carne e aquilo que o diabo está fazendo à minha volta. Sabe por quê? Porque a carne, ela usa os nossos sentidos naturais, visão, olfato, audição, tato, para poder se comunicar. Mas o homem espiritual, ele usa a fé para se comunicar com Deus. A incredulidade, querida, ela paralisa o nosso homem interior.
Ela paralisa. Você pode ver que a palavra de Deus vem sobre Gideão, e Gideão está paralisado no homem interior dele, mesmo que o anjo estava liberando palavras sobre Gideão, falando assim: olha, eu sou contigo, olha, você é valente, olha, você vai vencer os midianitas. O anjo estava profetizando palavras sobre Gideão, o anjo estava redimensionando a identidade de Gideão, mas a incredulidade havia paralisado o homem interior de Gideão. Há muitos de nós que estão com o homem interior paralisado, sabe por quê? Porque existe um teto de incredulidade, e nós precisamos romper com esse teto de incredulidade. Precisamos acreditar no que Deus diz. A gente acredita no que a Globo diz. A gente acredita no que a Record diz, a gente acredita no que qualquer coisa, né? Tudo que a gente lê, a gente acredita, cara. Mas quando Deus fala, a gente tem uma dificuldade de acreditar em Deus e de caminhar naquilo que Deus é totalmente confiável. Fala para quem está do seu lado assim, ó: Deus é totalmente confiável. Sabe, queridos, Deus nunca vai te colocar numa furada, Deus nunca vai te colocar numa roubada, mesmo que quando você iniciar o processo as coisas sejam difíceis, mas você tem que olhar. O Dario falou em uma das quartas-feiras na escola de fundamentos aqui, sabe, que no meio da caminhada, quando a gente fracassa, a gente tropeça, não é tempo de olhar para frente, mas é tempo de olhar para trás e ver a quantidade de percurso que a gente já caminhou. Sabe, muitas vezes a gente tropeça e a gente fracassa, porque isso acontece mesmo na nossa jornada com Deus, e a gente olha o tanto que falta para a gente chegar, mas chegou o tempo da gente olhar e ver o quão grande foi a mão do Senhor, e ela nos conduziu até o dia de hoje. Sabe, Deus vai fazer coisas grandes no futuro, querido, mas Deus fez coisas grandes no passado, e Deus está fazendo coisas grandes hoje, e é isso que nós temos que olhar. Deus nos conduziu até hoje, querido. Deus vai continuar nos conduzindo, mas nós temos que começar a olhar mais para Ele. Nós temos que parar de olhar para as nossas fraquezas. Na verdade, nós temos que olhar para as nossas fraquezas e nós temos que entregar para Ele, sabe? Se a gente for olhar para as nossas fraquezas, a gente não consegue caminhar naquilo que Deus está pedindo para nós nesse tempo. Amém? Vamos orar? Alguém quer falar alguma coisa? Interessante isso que o anjo fala para ele, ele se queixa o tempo todo, né? E o anjo fala para ele: vai nessa tua força. Aí eu ri aqui e falei: mas que força é essa? A força que muitas vezes a gente não enxerga na gente, mas Deus está enxergando. A gente não tem que caminhar na força que a gente enxerga de nós mesmos. Nós temos que enxergar a força que Cristo está enxergando em nós. Porque o anjo fala: vai nessa tua força. Diante de toda essa murmuração, dessas reclamações, né? De Gideão, que força é essa? E o anjo falava para ele: vai nessa tua força. Nós temos que enxergar com os olhos de Cristo. Achei muito interessante isso. Rapidinho. Coração aí, varão? Rapidinho. Não, rapidinho. Esses dias eu estava conversando estava eu, o Gabriel e o Azaf, a gente estava conversando. Eles estavam vendo lá uma revistinha dos Vingadores. Aí o Biel falou para mim assim: papai, para mim o mais forte daqui é o Hulk, hein? O que você acha? Eu falei: filho, eu acho que o Hulk é o mais forte mesmo. Aí ele falou assim: papai, mas quem você acha que é mais forte? O Hulk ou Jesus? Aí antes de eu responder, o Azaf interferiu e falou: Biel, é claro que é Jesus, né? Jesus acaba com todos os Vingadores juntos. Aí o Biel, ele falou: claro, Jesus é mais forte até que o papai, né, papai? Eu falei: é verdade, filho. E, cara, isso me fez refletir o tamanho que tem o Cristo para os meus filhos, para as crianças. Porque o Hulk talvez seja a plenitude da força para eles. E ele tem total consciência de que Jesus é muito mais forte do que o Hulk. Então, a gente precisa entender, a gente precisa saber quem é o Cristo para nós de fato. É a famosa pergunta que Jesus fez para os discípulos quando ele falava: quem vocês dizem que sou? Né? E aí o Pedro se levanta, é aquilo que eu já preguei 1000 vezes. Então assim, a pergunta é: quem é o Cristo para nós? Qual é o tamanho do Cristo para nós? Será que a gente consegue enxergar o Cristo em sua plenitude?
A última vez que eu preguei aqui, eu ainda falei assim, que a gente usa algumas nomenclaturas, a gente fala que o Cristo cresça dentro de você, mas o Cristo não vai crescer, o Cristo já é pleno dentro de você. O Cristo não é uma semente que foi gerada em você e se torna um menino e se torna grande, não, o Cristo não vai crescer, o Cristo já é pleno em você. O que precisa acontecer é que nós precisamos morrer, o que precisa crescer é a nossa imagem, é a nossa dimensão, o que precisa crescer é o nosso olhar para que a gente possa enxergar a plenitude do Cristo, mas quem precisa crescer somos nós. Efésios capítulo 4 fala, o versículo 15 fala, cresçamos nele que é o cabeça, mas quem vai crescer? Nós, porque o cabeça já está grande, aleluia, amém. Então, queridos, porque a gente precisa entender quem é o Cristo para nós, cara. Qual é o nível do nosso relacionamento? Eu vi o Léo ali com o Guilherme. O Guilherme está no melhor lugar para se estar nesse momento. Ele está no lugar mais seguro. O Benjamin está no lugar mais seguro, o Heitor está no lugar mais seguro, porque a plenitude de segurança e proteção que essas crianças estão é no colo do pai e da mãe, porque ali está a pessoa que pode proteger, é o ápice da proteção. Então o nosso nível de incredulidade vai diminuir conforme a gente se relaciona com o Pai, conforme a gente está entrelaçado nos braços do Pai, porque se a gente conseguir dormir assim como o Guilherme está dormindo nos braços do Pai, com todo esse conforto, segurança, proteção, o nosso nível de incredulidade ele vai diminuir, cara. A gente só vai alcançar esse nível com base em quem é o Senhor. Então a pergunta que a gente tem que fazer para nós mesmos, quem é o Cristo para nós? Quem Ele é? Qual é a minha cosmovisão? A nossa cosmovisão, se ela parte de mim mesmo, se ela parte da minha humanidade, eu não vou conseguir, a gente vai fazer igualzinho o Gideão, cara, igualzinho. O Adriano falou dos discípulos lá que é uma vergonha, mas talvez a gente passe essa vergonha todos os dias, cara. Porque a nossa cosmovisão está partindo da nossa carne, da nossa humanidade. Aí a gente faz igualzinho os discípulos. Os caras vinham e a gente não consegue expulsar também. Aí a gente pergunta, mas Deus, por quê? Por quê? Porque a nossa ótica está partindo de nós mesmos. Agora quando a nossa cosmovisão parte desse lugar chamado em Cristo, é lindo, olha quantos textos o Adriano não leu aqui, a gente sempre lê um lugar chamado nele, cresçamos nele, passamos com ele, é tudo com ele. O Evangelho se resume a isso, a estar com ele, tudo parte dele, ele é o centro de todas as coisas, porque se não for nele a gente vai se frustrar, a gente não vai conseguir. Amém, querido? Eu só estava com isso no meu coração e eu queria compartilhar, achei oportuno e que a gente enxergue isso, amém? Que as escamas dos nossos olhos caiam todos os dias, que a gente consiga enxergar quem Ele é de fato, cada dia mais, para que a gente morra um pouco mais, para que aí de fato a gente possa crescer e o Cristo possa se manifestar em nós, porque Ele já é pleno em nós, mas Ele precisa se manifestar, a gente precisa deixar com que Ele se manifeste. Amém, querido? Amém, vamos orar então, queridos. A gente precisa entender que o processo de transformação da mente, queridos, ele parte de um princípio. Eu preciso me apresentar. O apóstolo Paulo, capítulo 12 de Romanos, ele fala assim, olha, apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional, para que experimenteis. Nós precisamos, o primeiro passo, nós precisamos nos apresentar para Deus. Nós experimentarmos essa transformação, essa dilatação da mente, esse alargar do entendimento, a gente precisa se apresentar para Deus. Deus, estou aqui. Né? Quem foi para a escola aqui sabe como que, né? A professora fazia a chamada lá, Kelly, presente, Thelma, presente, né? Carlinhos, Carlos, presente, Gilberto, presente. A gente se apresentava, eu estou aqui. Essa é a chamada de Deus, lá em Romanos 12, 2, quando ele vai falar da transformação da mente, ele fala que para uma pessoa ser transformada na mente, a primeira coisa que ela precisa fazer, ela precisa se apresentar, falar assim, Deus, eu estou aqui, fraco, tem coisa que eu já podia fazer e não faço, mas eu estou aqui,
O texto fala que quando a pessoa se apresenta, ela se lança em sacrifício. Aí ela entra num processo de transformação e de renovação. Para quê? Para que ela possa experimentar. Sabe, a palavra experimentar ali significa encarnar. Eu achei sensacional quando eu li isso semana passada. Experimentar significa que a pessoa ela vai encarnar uma realidade. Por quê? Porque a mudança da mentalidade ela vai gerar um outro comportamento. Eu vou encarnar aquilo. Sabe, Cristo vai gerar algo dentro de mim que eu não vou conseguir mais me separar daquilo. Eu vou ser um Cristo. Quem vê a mim, vê a Cristo. Né? Jesus não disse assim, que quem vê a mim, vê ao Pai. A gente tem que hoje a nossa palavra é quem vê a mim, vê a Cristo. Porque nós vamos entrar num processo, sabe, de encarnar essa transformação da mente, porque a gente só fica na coisa de não, nós precisamos de mudança de mentalidade, não, nós precisamos de mudança de mentalidade, mas depois da mudança da mentalidade, existe o processo de encarnar essa mentalidade mudada. A gente precisa começar a viver. Amém? Vamos orar. Espírito Santo, o Senhor é o bom aqui, Espírito Santo. Nós somos 100% dependentes do Senhor, Pai. Nós não somos bons, nós não conseguimos porque nós sabemos, nós somos dependentes do Senhor, Pai. Mesmo quando o Senhor disponibiliza algumas coisas para a gente, Pai, nós ainda continuamos dependentes do Senhor, Pai. Espírito Santo, o Senhor é aquele que sonda os corações, o Senhor é aquele que sonda os nossos corações, e o Senhor é aquele que sonda as profundezas de Deus. E nessa manhã aqui, Pai, o Senhor nos ensinou tantas coisas, Pai, mas nós precisamos da ajuda do Senhor para nós rompermos com esse teto de incredulidade, Pai. Nós não queremos viver mais, Pai, uma fé passional, Deus, uma fé passiva, uma fé que não se move, Deus, diante daquilo que o Senhor tem falado, ó Deus. Nós temos entendido, ó Pai, que o tempo é chegado, Pai, de nós manifestarmos o Cristo, ó Pai. Pai, esse entendimento tem sido gerado, ó Pai, mas esse entendimento tem sido gerado, ó Pai, não como uma nova moda, ó Pai, mas esse entendimento tem sido gerado, ó Pai, porque essa é uma exigência dos céus, Pai, que nós manifestemos o Cristo, Pai. Dá-nos, Pai, a consciência de quem é o Cristo em nós, Pai, assim como o Vitor colocou, Pai, que os filhos dele, Pai, ainda pequenininhos, Pai, já tem uma consciência, Pai, da grandeza do Cristo, Pai. Gera, Pai, essa consciência em nós, Pai, que haja um dilatar, Pai, da nossa mentalidade, que haja um dilatar do nosso entendimento, ó Pai, que as áreas que estão em trevas na nossa vida, Pai, venham ser iluminadas pela luz do Senhor, Pai. Queremos ser iluminados pelo Senhor, Pai, porque o Senhor é a luz, Pai. O Senhor é a luz, Pai. O Senhor é a luz, Pai. O Senhor, Pai, é aquele que penetra nas mais densas trevas do nosso interior, Pai. E quando o Senhor chega, o Senhor transforma todas as coisas, Pai. Queremos encarnar essa palavra, Espírito Santo. Queremos encarnar essa palavra, Pai. Queremos viver e queremos manifestar o Cristo, Pai, na sua plenitude, Pai. Queremos estar escondidos em Ti, Deus. Queremos estar escondidos em Ti, Deus. Porque, Deus, o Senhor nos tirou de uma pessoa, o Senhor nos tirou de Adão, Pai, o Senhor nos colocou em Cristo. O Senhor nos tirou de uma pessoa, Pai, caída, uma pessoa totalmente reprovada, e o Senhor nos colocou em Cristo, alguém totalmente aceitável, alguém totalmente aprovado, Pai. E nós queremos ser um contigo, Espírito Santo. Ajuda-nos, Pai, com a nossa pequena fé, Deus. Ajuda-nos com a nossa incredulidade, Deus. Ajuda-nos, Pai, a que nós olhemos menos para as nossas fraquezas, Pai, menos para as nossas debilidades, que a gente passe a olhar aquilo que o Senhor fez e aquilo que o Senhor está fazendo através de nós, Pai. É isso que nós temos que olhar, para aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor está fazendo e aquilo que o Senhor fará através de nós, Pai. Precisamos enxergar, Pai, a poderosa mão do Senhor, Pai, tem nos conduzido a lugares, Pai, e é isso que tem nos impulsionado, Pai. Nós temos que caminhar, Pai, não por aquilo que a gente acha de nós mesmos, mas por aquilo que o Senhor tem dito a nosso respeito, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo.